Para mim é um prazer, mais uma noite, poder estar na presença dos irmãos. Quero louvar a Deus pela presença do pastor Andrei, pastora Mônica. É um prazer enorme revê-los e poder passar esse tempo com vocês. Pastora Roquilene e pastor Eduardo, pela confiança a nós dada nos últimos tempos da igreja. Necessário muita cautela a quem dar o púlpito e por que dar o púlpito. O púlpito é um lugar de pedagogia aos cristãos. Do púlpito flui o ensinamento da igreja, o direcionamento para as nossas vidas. Por isso a necessidade e o compromisso com homens sérios, e eu me dobro diante da majestade de Cristo nessa noite, reconhecendo que nada sou sem Ele, e aquilo que nós temos dele temos recebido. Nas palavras do apóstolo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 8. Bendito seja o Senhor para sempre. Conforme você for encontrando, se quiser ficar de pé, como me parece ser costume da igreja, em reverência à palavra do Senhor. Glórias a Jesus. Se você tem a sua Bíblia virtual e abriu no celular, também pode ficar de pé. Assim a gente identifica que você participa do culto. Está escrito e diz assim: lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos com que ele estavam na arca. Fez soprar o vento sobre a terra, e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate, e as águas foram mingando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o cume dos montes. Feche os seus olhos, eu quero fazer mais uma rápida oração. Pai, no nome de Jesus, em concordância com a oração que fez teu filho, pastor Eduardo, eu quero, Jesus, nessa noite reconhecer a tua majestade, reconhecer o teu domínio, reconhecer que o trono desta igreja é teu, reconhecer que o poder que emana nesta igreja é o do teu Espírito, reconhecer, Deus, que a palavra pregada é a da salvação, segundo a ordem dos apóstolos, segundo os teus ensinamentos a eles. Por isso, Pai, eu te peço mais uma vez, usa-me conforme a tua vontade, que eu diminua e o Senhor cresça. Nas palavras do teu filho, usa-me esta noite como nunca o Senhor usou ontem. Nas palavras de Davi, apodera-se de mim, Espírito Santo. Toma-nos, fala ao profundo do nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus. A apologética do livro de Gênesis me atrai, porque ela me faz entender que os outros 66 livros que são compilados junto com o livro, os outros 65 junto com o livro de Gênesis, apenas completam uma mensagem e deixam claro a necessidade do homem compreender a sua queda, a depravação e a salvação que está em Cristo Jesus. Noé
é um exemplo firme e seguro que deva ser aplicado nos dias atuais, segundo a narrativa de Jesus. Nos últimos dias serão como os dias de Noé. Noé é uma mensagem propícia para os últimos dias, aonde os homens casam-se e se dão em casamento, aonde a lei do poliamor, pai casa com filha, filho casa com mãe, irmão casa com irmã, tia casa com sobrinho, mulher casa com mulher e homem casa com homem. E espantem-se vocês, nos países de primeiro mundo já se considera casamento e família o relacionamento entre um homem e um cachorro, entre um homem e um animal. Os últimos dias deixam claros que Jesus, mais do que nunca, estava certo. Noé é um exemplo. Agora, a história de Noé nos chama muita atenção, porque no meio de uma geração completamente infame e perdida, a narrativa de Gênesis diz que Deus encontra Noé no meio da geração. Já quero começar dizendo a você que está presente, a você que nos escuta, que é possível que Deus encontre homens honestos, homens devotos a Ele, homens que o amam, mesmo no meio de um mundo perdido. Ainda há uma igreja que não foi levada para os céus, ainda há uma igreja santa, sendo preparada em santificação para o dia do grande encontro. Esta igreja é a igreja que Deus quer achar quando Ele vier à terra. A narrativa de Noé é muito importante, porque nos dias de Noé não choviam, e eu tenho certeza que você conhece isso. Nos tempos de Noé, a chuva vinha da umidade da terra e molhava com orvalho as plantas, o que deixa claro, muito claro, que o poder de Deus sobre a sua criação é soberano, e Ele é capaz de fazer coisas que aos nossos olhos e à nossa mentalidade ainda parece um pouco assustador. Nos tempos de Noé não chovia, os homens não estavam acostumados com trovões. Nos tempos de Noé, os homens não estavam acostumados com sinais nos céus, os homens estavam acostumados com sinais na terra. Tudo que produzia, se produzia da terra, tudo que acontecia, acontecia no âmbito da terra. Não se tinha o costume de buscar a Deus. Alguns da descendência de Adão, da descendência de Sete, conheciam a Deus porque era pronunciado, eles aprendiam de boca acerca do que Deus havia feito e da construção do universo. O que me chama a atenção é que nos tempos de Noé, pastor, os homens estão atentos a tudo o que acontece na terra, mas eles estão desapercebidos com aquilo que acontece no céu. E aqui um alerta para a igreja, um alerta para a igreja que fica na frente da televisão, preocupado com o que vai acontecer. Uma das regras de interpretação bíblica que a gente aprende quando está estudando é: não se assuste com as notícias do fim do mundo, porque estes tempos que nós estamos vivendo foram preditos pelos apóstolos. É como dizer que se você se espanta, é porque você não conhece a Bíblia que você carrega. No fim dos tempos serão dias trabalhosos, os homens serão frios em amor, haverão sinais em todas as partes, rumores de guerra, reinos contra reinos, se levantarão nação contra nação, pestes e doenças, haverá fome e grandes terremotos em todos os lugares. Este ainda não é o fim das coisas. Esse é só o prenúncio, esse é só o pré-anúncio de tudo. Nos tempos de Noé, Mateus querido, os homens não estão acostumados com a mensagem cósmica, com alguém dizer: olha, Deus falou comigo. Eles não estão acostumados com isso, e me parece que as pessoas ainda, num efeito reverso, estão mais procurando saber o que é que Deus falou com alguém acerca deles, do que ler na Bíblia o que a Bíblia diz acerca da igreja.
A maior certeza de um homem é a palavra de Deus. A maior certeza da revelação de Deus é Cristo. Ele é a palavra, Ele é a essência de tudo. A Bíblia diz que nele foram fundadas todas as coisas. Nos tempos de Noé nós temos uma crise. A primeira crise é a crise da obediência. E por que não obedecem? Porque não escutam a voz de Deus. Quem escuta a voz de Deus é Noé, e Noé obedece. Noé não está em crise as pessoas que estão ao redor de Noé, estão em crise as famílias que estão observando Noé e tendo Noé como um maluco, como alguém que não se encaixa, como alguém que não é moderno, como alguém que é retrógrado, como alguém que ainda vive no passado, como alguém quadrado, como alguém que não quer dar atenção à vida, agora é moderna. Alguém vai dizer, não, eu aprendi nas ciências, na quarta série, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Devemos estar atentos para a voz de Deus, porque no meio de um turbilhão de coisas, no meio de uma falta de moralidade, no meio de umas centenas e de milhares de pessoas que não ouviam a Deus, Deus escolhe um homem, diz para ele: prepara uma arca, entra com tua família, porque virá chuva e eu preciso salvar você. Essa é a realidade de Noé. A paciência de Noé. E esses dias eu fui ao mercado fazer compras com minha esposa, lá para o sítio, e a moça do mercado, na hora de passar o cartão, ela diz, o sistema travou, aí chama a gerente senta e diz: moço, é necessário ter paciência de Jó, viu? Você conhece Jó? Ela perguntou para mim. Eu falei: conhecer pessoalmente não tive a oportunidade de conhecê-lo. Não, só conhece a história? Jó foi paciente. Eu falei: você está enganado. A paciência de Jó foi necessário 6 meses para entrar e sair da prova. Agora a paciência de Noé, essa sim foi paciência. Do tempo que Noé recebe a mensagem até terminar a construção da arca, 120 anos aproximadamente. Você está achando que é demorado cumprir e obedecer a Deus porque você ainda não vê a chuva que Ele prometeu? Eu quero te fazer lembrar uma coisa: o tempo de Deus não é o tempo do homem. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. 120 anos, entra na arca, 7 dias sem chover, com todo mundo gritando ao redor dele. Eu fui somando, falei: vai somando. Quando as águas começam a cair, 40 dias e 40 noites. Depois são quase 6 meses chovendo. Depois que passou a chuva, mais 6 meses para a terra baixar. Está aí, ó, você acabou de ler. No dia 17, vamos colocar no nosso calendário, dia 17 de julho, a arca repousa sobre as montanhas, mas as águas foram minguando até outubro. Volta 40 dias, volta mais 120 anos, e você vai ver a paciência de Noé. E não é paciência como a gente conhece, é a certeza de que Deus falou. Certeza de que eu ouvi a voz de Deus. Se nós temos no tempo de Noé a crise da obediência, porque muitos não querem obedecer, porque não têm paciência de esperar o tempo do processo para receber o galardão daquilo que ele está plantando. No tempo de Noé havia uma crise da obediência. Deus não encontra homens obedientes, mas escolheu Noé. Noé agora está dentro da arca. Diga comigo: Noé está dentro da arca. Quem está dentro da arca que é Cristo Jesus aqui? Posso ver as mãos? Glória a Jesus. Que bom que você entende a analogia de arca com Cristo, que assim você me poupa tempo na explicação. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Noé entra na arca. Quem fecha a porta é Deus por fora. Está lá no texto, você pode ler depois. Noé está dentro da arca esperando chover. A Bíblia não diz que Deus falou para Noé: Noé, eu vou te levar para tal lugar, fique tranquilo, vai sair tua ciência. Ele disse assim: eu vou destruir a terra, mas você e a sua família serão poupados. A única certeza que Noé tem é que ele não vai morrer. Agora uma pergunta: quem conduz a arca? Quem é que está
está dirigindo a arca? As águas que Deus enviou. Elas vão pegar um barco num lugar e vão levar para outro lugar. Elas vão conduzir o barco. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: quem conduz o barco da vida do cristão são as águas da palavra. Aí, pastor, eu não sei para onde eu estou indo. Leia a palavra que você vai entender. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Leia a palavra que você vai entender. Pastor, eu não sei porque se leia a palavra que Deus vai te revelar. Porque são as águas que conduzem o barco. A família de Noé e todos os animais que estão lá estão sendo conduzidos para um lugar que ele não sabe onde é. Ele só sabe uma coisa: quando abrir o barco, vai ter que começar tudo de novo. Ô, notícia triste. Quer dizer que depois de tudo que ele passa, quando abrir o barco, vai ter que começar de novo. Só que tem uma diferença: é melhor começar de novo aonde Deus mandou do que em outro lugar. E Noé está no centro da vontade. Me parece um pouco dentro da barriga do peixe. Jonas está dentro da barriga do peixe, quase que morto. A Bíblia diz que as águas o tomaram, e próximo do abismo ele clama a Deus. A pergunta é: quem conduzia o peixe? As águas. Jonas não tem um controle para onde ele está indo. Jonas só se lança no mar, porque ele reconhece que está indo para o lugar errado da vontade de Deus. Noé não sabe para onde está indo. Noé só sabe que ele está obedecendo. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite: é uma crise na área da obediência, e eu preciso obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se eu quero ter vitória, e não há uma vitória além de Cristo, mas se eu quero contemplar as bênçãos da revelação de ter Cristo na minha vida, eu preciso obedecer. E aí a obediência em Cristo, ela não é cega, porque quem conduz é alguém que não dorme e não toscaneja, o guarda de Israel. Deus te disse que é para você fazer, faça. Deus te disse para você ir, vá, porque quem falou garante. A segunda crise que eu encontro na história de Noé é a crise da espera, pastor. Porque os crentes de hoje em dia, pastor, com certeza ia ficar batendo na arca. E aí, Deus, vai abrir ou não vai? E aí, Senhor, já estou aqui, tem um ano com esses bichos tudo aqui, ó. Aproximadamente 1 ano e 3 meses Noé fica dentro da arca. Você já se imaginou 1 ano e 3 meses dentro de um barco, com tudo quanto é tipo de bicho? Claro que alguns dizem que eles estavam dormindo, outros dizem que eles não tiveram nenhuma atividade. Eu não sei o que aconteceu. O fato de estar preso num lugar 1 ano, eu acho que a gente já está passando por essa experiência com a pandemia, é ou não é verdade? Você já se reparou, já se pegou dizendo: Deus, eu não aguento mais. Oh Deus, assim não dá, o Senhor prometeu, e agora? E Noé está lá caladinho. Na galeria da fé, em Hebreus 11, é encontrado Noé, porque ele fez a arca, ele construiu e entrou. Porque ele entrou, isso lhe foi imputado por fé. Só entra na arca, não tem mais nada para você fazer. Confia em Cristo de todo o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais é Ele que faz. Agora, as crises externas que a população está vivendo é que a água que vem para salvar Noé vai matar eles. E aqui está revelada a justiça da palavra de Deus, a separação entre o ímpio e o justo. O sol da justiça que brilha para nos exaltar. Exaltar quem? Aqueles que se humilham baixo a potente mão de Deus. Esse mesmo sol se levanta para julgar os ímpios, porque eles serão como a moinha que o vento espalha. Eles não subsistirão no dia do juízo. Aí eu preciso entender que tem coisas que vêm na minha vida que vêm para me salvar, mas para me salvar precisa afastar alguém. Para me salvar precisa terminar alguma coisa.
Para me salvar, preciso perder alguma coisa. Para me salvar, para que Deus me salve, eu preciso ser ferido de alguma forma. E por quê? Porque é a única maneira que Deus vai ter para salvar. Com certeza naquela tarde, noite, não sei que horário do dia, pastora Mônica, com certeza Noé deve ter sentido que amigos que ele tinha estavam morrendo lá fora. Ele com certeza sentiu tudo isso, porque a Bíblia diz que ele pregou incessantemente enquanto construía a arca. E aqui também outra lição importantíssima para o episcopado, para os irmãos que pensam que trabalhar e servir a Deus é cansativo. Noé pregava todos os dias e construía e pregava e construía e pregava. Enquanto não terminou de construir, não parou de pregar. Enquanto não parou de pregar, não parou de construir. Ele não substituiu uma atitude por outra. E por quê? Porque ele sabia que Deus havia falado com ele. Ei, quero dar uma notícia para você: não pare de pregar a palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo, mas pregue, exorta, corrige, diz para as pessoas se manterem firmes. Por quê, Timóteo? Porque os últimos dias serão dias difíceis. A situação externa de Noé é destruição, mas o que está acontecendo dentro da casa dele é salvação por Cristo Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Noé enfrenta a crise da obediência obedecendo a Deus. Ninguém quer obedecer, eu vou obedecer. Como diz a música de Thales Roberto, eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Todo dia a proposta vem, mas eu escolho Deus. Todo dia as coisas acontecem, mas eu escolho Deus, porque eu tenho certeza de quem falou comigo. Você tem certeza de quem falou com você? Quem tem certeza de que ouviu a voz de Deus, não tem dúvida para onde está indo. O ápice da minha mensagem é: Noé tinha uma certeza: aquele que fechou a porta, aleluia, vai abrir. Aquele que fechou a porta, Belinha, vai abrir. E por quê? Porque quando ele fecha a porta, ele está dizendo: o controle é meu. O controle agora não é seu, o controle é meu. Eu vou fechar a porta, você vai ficar guardado em mim. Eu vou controlar a sua vida, e no momento certo eu abro. Aleluia, 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 glória a Jesus. Jesus tinha certeza, Stanley querido, Noé tinha certeza de que quem havia falado com ele no meio daquela geração impura era um que é capaz de abrir porta e de fechar porta. Você tem certeza de que o seu Deus é capaz disso? Diz a Escritura que Ele abre portas aonde não tem portas. A certeza da espera. Estou dentro da arca, mas eu sei, um dia as águas vão baixar. Eu estou dentro da arca, mas não falta nada para mim. Eu estou dentro da arca, mas eu tenho o suficiente para minha família. Eu estou dentro da arca, eu não vou prosperar, eu não estou indo para lugar nenhum, eu só estou dentro da arca. Mas dentro da arca não falta, dentro da arca tem o suficiente. Dentro da arca eu vivo a melhor vida. Eu não contemplo nada no mundo, eu estou guardado num ambiente só meu, mas eu estou dentro da arca, aleluia. Noé nos dá uma lição de satisfação plena em estar no lugar onde Deus disse: entra na arca, você e a sua família. A certeza da espera. O apóstolo João, na sua primeira epístola, vai dizer: se nós sabemos para quem nós temos pedido, também temos a certeza de que Ele nos ouve e já recebemos aquilo que pedimos. Na crise da obediência externa,
Na crise da espera, Noé é aprovado. Porque Noé tem uma coisa: Noé tem certeza de que ele ouviu a voz de Deus. O que falta no meio da igreja, no seio da igreja, nos últimos dias, é a certeza de que foi Deus que falou. O que falta para nós é a certeza de que foi Deus que prometeu. O que falta para nós é a certeza que a promessa não é tardia. O apóstolo Pedro diz: ainda que alguns a tenham por tardia, Deus nunca chega atrasado. Quantos podem glorificar a Deus com isso? Senhor, como eu faço para ouvir a sua voz? Para Jeremias ele diz no capítulo 3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Para Moisés ele diz: aproxima-te, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. A partir de hoje, quando eu quiser falar com você, eu te chamo e você vem. Para os profetas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre eles. E para nós a Bíblia diz que quando Jesus clama em alta voz, tetelestai, que significa está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, dizendo: agora não tem nada que impeça você de ser Se há alguma coisa que nos impede de estarmos diante de Deus, de sermos conhecidos diante de Deus, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de certeza de que foi Ele quem falou. Quero dizer uma coisa para você, crente, nessa noite: não foi pastor que falou, foi Deus que falou com você, não foi? Foi Deus que falou com você? Agindo Deus, quem é que pode impedir? Isaías escreve e nos ensina: a minha palavra sairá da minha boca, mas ela não voltará vazia, sem antes prosperar para o qual ela foi designada, que significa: eu vou falar e vai acontecer igualzinho no Gênesis: haja luz e houve luz. Esse mesmo poder emana até hoje nas páginas das Escrituras, na boca dos profetas e no ensinamento da sã doutrina dos pastores, dizendo: creia, porque aquele que falou é fiel para cumprir. O que mais deveria entristecer o nosso coração, e eu estou terminando, é o fato de que nós somos infiéis. Sou infiel, Deus. Quantas vezes o Senhor já falou comigo? Eu disse que cria e me descobri não crendo. Quantas vezes o Senhor falou comigo? Eu tinha certeza que era para ir, mas eu não quis ir. Eu fiquei com medo. Quantas vezes o Senhor falou comigo? Mas eu perdi aquela que a gente estava conversando no culto ontem. Eu perdi aquela inocência de simplesmente me lançar no Senhor. E aí Paulo escreve para Timóteo dizendo: ainda que nós sejamos infiéis, aleluia, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mentir, aleluia. Se eu fosse você, tinha dado um salto dessa cadeira, meu irmão. Porque eu acabei de lhe dizer que Noé depende da obediência, depende de crer em Deus. Ele está guardado em Jesus, ele está guardado na arca que representa Jesus, e ele é conduzido exatamente aonde Deus falou. E estou lhe dizendo que se você crer em Cristo, se você estiver guardado em Cristo, Ele vai te conduzir exatamente aonde Ele lhe prometeu que te conduzirá. Não há dúvidas na vida cristã, não há incertezas na vida cristã. Tudo é feito por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é feito com convicção. Por isso dizia Davi: eu criei, por isso falei.
Eu criei, por isso eu estou aqui essa noite. Eu criei, por isso eu tenho Cristo como meu Senhor. E Pedro escreve dizendo: vocês são abençoados, é o que quer dizer o texto, porque vocês o amam sem o ter visto pessoalmente ainda. Consegue imaginar o que isso é capaz de fazer nas regiões celestiais? A Bíblia diz que se nós tivermos essa fé, ainda que no tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer àquele monte: saia daí, lança-te no mar. E a Bíblia disse que isso será feito. Quero animar você essa noite a entender que você está na arca, que é Cristo Jesus, e guardado na arca não há o que temer. Pastor, eu não estou prosperando. Está na arca, está no melhor lugar do mundo, não sai daí. Pastor, não está dando nada certo. Pastor, não está dando nada certo. Está na arca, fica aí. Pastor, mas será que foi Deus? Está na arca, fica aí. Guarda as suas incertezas, as suas inseguranças, lança sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, diz o texto. Pastor, eu não estou vendo nada. É assim mesmo, dentro da arca não dá para ver nada do lado de fora. E a ideia é que você não seja tragado pelas esperanças daquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê, isso sim é eterno. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero animar a igreja nessa quinta-feira da conquista a dizer algo a você: permaneça em Cristo. Uma das frases que marcam a crucifixão de Jesus é a igreja passando perto de Jesus e dizendo, representado pelos fariseus: se tu é mesmo filho de Deus, desce da cruz. E aqui eu quero te dar um conselho antes de entregar o microfone ao pastor Eduardo. Não tente provar aos outros que você é cristão. Quem dá testemunho do nosso cristianismo é Cristo. Quem dá testemunho da nossa fidelidade é Cristo. Quem confirma que nós somos filhos de Deus é o Espírito que habita em nós. Quem ilumina o nosso caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu não preciso descer da cruz para provar que sou um filho de Deus, porque é na cruz que se prova para aquilo que foi chamado. Que Deus em Cristo abençoe a igreja, em nome de Jesus.